Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, pessoal, boa tarde. Estou muito feliz e contente de estar retornando a casa nessa perspectiva de ajudar na construção do desenvolvimento para entender o que é esse fenômeno que é a violência contra a mulher. Acredito em quanto mais a gente fala sobre esse fenômeno, tiramos dúvidas, há uma desconstrução e há um processo de ajuda mesmo dessas mulheres que experienciam essa violência, né? Inicio dizendo que a violência contra a mulher é uma grande pandemia, né, que está alastrada na sociedade e hoje não é mais uma questão só de saúde pública, mas é uma questão social, né? E como um fenômeno controverso, polissêmico e hermético, ele não tem uma exatidão científica, né? Ele é algo para ser apreciado, infelizmente, e que está imbuído diretamente nas mais diversas relações das desigualdades historicamente construídas, né, com pequenas variações que se fortalecem através dos campos sociais, econômicos e também da construção de gênero. É importante que a gente entenda essa construção de gênero para que a gente entenda, compreenda o que é que está se acontecendo hoje. Mesmo ao passo que essas políticas crescem, a tecnologia de gênero vem crescendo, muitas mulheres estão tendo esse espaço para se revelar, né, e discutir sobre a violência e principalmente ver quais são as redes de atendimento e acolhimento que pode atender essa mulher que está experienciando a violência. Nesse sentido, como problema de saúde pública, muitos pesquisadores eles tentam desmembrar e entender o porquê dessa crescente, ao passo que a gente tem grandes políticas, né, que vêm ajudando o combate e o enfrentamento da violência contra a mulher, né? É algo que a gente não consegue ainda explicar, mas eles também tentam, nessa pesquisação, compreender a exatidão e a raiz dessa violência e, principalmente, algo novo para um enfrentamento, já que temos tantas políticas e programas, né, que estão aí nesse contexto. Não podemos, inclusive, iniciar a conversa sem compreender o contexto político hoje que a gente vive em um retrocesso, onde as políticas, principalmente política para as mulheres, estão sendo retiradas, né? Temos aí, no contexto, né, político alastrado e acionado, inclusive a retirada da identidade de gênero, que termina mexendo com todo um processo de construção, de educação, né, que a gente tem na formação. É importante também compreender que o gênero também é uma construção social que veio através dos movimentos sociais, né, e fez uma disseminação de poder entre homem e mulher, independente do sexo, né? Isso já foi algo para separar, né, o homem e a mulher, e aí dizer que a mulher ou o homem são diferentes, né? E é nesse sentido que a gente precisa compreender e ter a lente de gênero até para identificar essa mulher que está sendo vítima, né, da violência contra a mulher, que está imbuída diretamente na violência de gênero. Portanto, compreender a violência de gênero é aquela que é toda praticada pelo homem contra a mulher. E qualquer mulher pode ser vítima e escolhida só por ser mulher, né, que é o mais triste. Nós vivemos e ela também é perpetrada também pela desigualdade social em relação aos homens, que se apresenta também das mais diversas formas e facetas. Todo dia essa violência ela vem com a roupagem nova, com a cara nova, com a faceta nova. Eu acredito, inclusive, que seja por isso que a gente não consegue controlar essa crescente, né? Hoje a gente tem um número alto que atinge principalmente mulheres, jovens, mulheres negras e população de baixo potencial econômico. Esse é um grupo vulnerável que está predisposto sempre a ser vítima da violência e mulheres, principalmente negras, na violência contra a mulher. É importante também a gente entender que esse processo desse grupo vulnerável, a gente não pode desassociar por conta. Por quê? Porque a gente tem os marcadores sociais. Os marcadores sociais, nada mais, nada menos, é que é o gênero, é a raça, é a classe, né? E isso tudo a gente precisa ver, porque nos resultados da violência sempre a gente encontra as mesmas pessoas, os mesmos perfis, né? Começa, inclusive, falando que para perceber a complexidade desse fenômeno, é fundamental que a gente desvele os mecanismos
né, as estruturas baseada em gênero, desculpe. Como uma construção social e reveladora de uma sociedade, da área política e histórica da sociedade, faz-se necessário difundir os conceitos e atribuições entre homens e mulheres, né? Apesar de importantes contribuições trazidas pelos estudos epidemiológicos, e na quantificação desses dados que experienciam a violência, é importante que a gente se aprofunde nesse contexto e esteja um olhar profundo, né, para as lentes de gênero. Eu estou sempre batendo no gênero porque a gente precisa entender. A mulher hoje, ela só consegue compreender o gênero ou a violência, perdão, quando ela chega na parte física. E é necessário que a gente entenda que a violência contra a mulher não é só a parte física, né? Ela vem principalmente através dos movimentos que teve um grande parcela significativa na ajuda dessa construção e dessa emancipação e empoderamento da mulher, entender o que é o gênero que foi colocado, imposto na sociedade. A gente precisa ter esse olhar, né, das interfaces sobre os marcadores sociais e gênero. Estou fazendo esse breve histórico, né, como a violência como saúde pública, a violência de gênero, e trouxe um pouquinho sobre a educação sexista, que é justamente essa retirada da nomenclatura de gênero, né, que a gente vive em uma sociedade patriarcal, hegemônica, racista e perversa, principalmente com as mulheres, e que isso a gente precisa ter empoderamento do conhecimento para que a gente possa criar meios de intervenção, né? E aí, essa interseccionalidade que eu trago não é algo novo, talvez seja algo novo hoje na parte teórica, nos propósitos teóricos científicos, nas pesquisações nas universidades, mas é algo que desde o pré-abolicionismo, uma escrava chamada Stromme Truff, ela fez um diário de bordo, onde esse diário de bordo ela começou a escrever e viu a diferenciação da mulher branca e a mulher negra, entre ela estar trabalhando, cuidando do filho, fazendo inúmeras atarefadas, e a mulher também fazia isso, e somente trabalhava, que foi no período, inclusive, depois da Revolução Industrial, e ela viu a diferenciação, porque a mulher branca, ela recebia remuneração, e as mulheres negras faziam mais, inclusive, não recebiam. E ela começou a identificar que seria por conta da classe, da raça, lógico, né, que é um período abolicionista, mas ela identificou isso, ela teve esse pensamento de identificar. E aí algumas pesquisadoras hoje, por exemplo, como Bell Hooks e Audre Lorde, ela começou a entender e fazer uma refraseação sobre esses marcadores sociais e a interseccionalidade, que é nada mais, nada menos que a indissociação dessas categorias. Quando a gente fala de resultado, a gente sempre tenta colocar mulheres brancas, mulheres negras, classe baixa, de baixo potencial econômico, classe média, mas para todo o resultado, e para a gente entender o contexto, inclusive, da violência, é preciso que a gente não esqueça desses marcadores sociais e, concomitantemente, a interseccionalidade, né? Na sociedade hoje, é imprescindível, né, que a mulher tradicionalmente foram tratadas desiguais, em termos políticos, culturais, sociais, e esses aspectos precisavam ser analisados a partir de um olhar mais amplo, né, das relações. Por consequente, é essencial e imprescindível destacar as relações desiguais de poder e acesso diferenciado aos bens materiais, que reflete diretamente no comportamento sexual, inclusive na autonomia dos corpos, na simetria da capacidade de tomar decisões, né? Principalmente dos corpos femininos. Entendendo que é uma vulnerabilidade existente, torna-se muito relevante compreender que esse tipo de direcionamento são interdependentes, né, com muitos aspectos dialogam entre si, mas se reflete também na prática para cada sujeito. De fato, as mulheres em geral são introduzidas em diversas condições sociais e que sofrem diferentes números de abuso intensificados pelos marcadores sociais que permeiam classe, raça e gênero, como já falei. Portanto, essas diferenças sociais classificam e padronizam essa mulher de forma desigual e colocam em posições subalternas, né? E colocam em categorias. Nesse sentido, a amplitude do entendimento de gênero torna-se relevante para a compreensão desse fato, onde o impulso agressivo nas relações de poder perpassa, inclusive na reformulação do pertencimento do corpo, que transcorre ou não sobre as relações heteronormativas. Isso não significa que a mulher também não pratique a violência, né, em outros formatos de relações,
né? Isso também por ter sido convertida heteronormalmente, né? E faz da subjetividade dessa mulher um mecanismo de violência, né, sobre outras mulheres, inclusive, em suas particularidades. Muito embora essa hegemonia masculina se vincule a um processo capitalista e racista, historicamente enraizado na sociedade, que é formado pela ideologia machista, incorporado pelo sistema de exploração, é necessário relativizar um modelo de dominação masculina e a vitimização feminina, para que se observe, inclusive, no contexto atual, esta violência e como ela ocorre, né? Dizer isso? O que eu quis dizer com isso? Que tudo foi uma construção e que é preciso, de fato, a gente compreender essa construção. Exatamente, é uma construção. Eu já estou falando com um rapaz aqui, não pode, né? É uma construção social, né? Você está certíssimo, Dom. É uma construção social que a gente precisa desconstruir, né? E aí, como é que você desconstrói esse posicionamento de violência que a gente vai falar mais à frente com os nossos avós, né? É muito difícil. A violência, na verdade, ela não é uma forma aleatórica, uma vez que é carregada pela cultura, etnia sexualizada e de gênero. Assim disse Foucault, ele sempre falou. Esses marcadores sociais são definidos através de uma classificação construída socialmente e se constitui a produzir a maior e menor inclusão e exclusão de indivíduos aos acessos e benefícios sociais, à medida que se distanciam ou aproximam do que é considerado hegemônico, né? Por essa razão, na esfera do cuidar, dados apontam que 60% dos assassinatos das mulheres são das mulheres negras e 10,2% para as mulheres brancas. Houve uma redução em 2018 pelo IPEA. Desse modo, alguns aspectos, essa categoria mulher, em sua condição, não atinge as mulheres negras, que se faz pensar que essas políticas não atendem essa categoria, que são as mulheres negras, né? Se nós tivemos... Oi? Para passar, ainda estou aqui. Não, tudo bem. Faz-se entender que essa categoria, ao passo que tem várias políticas, onde é que está sendo atenuante essas políticas? Já que encontramos essa categoria de mulheres de baixo potencial econômico em comunidades, na maioria das vezes essa mulher negra está dentro de comunidades, essas jovens também, que são experienciadas, que vivenciam, na verdade, essa violência, também estão nas comunidades, porque essas políticas não são ações prioritárias e efetivas, né? Ou seja, a gente teve uma diminuição na violência contra a mulher branca e um aumento contra a violência contra a mulher nas mulheres negras, né? E aí fica, né? E na sua condição extensiva não atinge. Então é importante que a gente entenda quais são as formas de enfrentamento contra a violência contra a mulher, né, que abrange dominantemente as mulheres brancas, deixando essa vulnerabilidade das mulheres negras, né? No entanto, nada mais importante e menos que essa gama de marcadores sociais de classe, que ainda de maneira sutil torna-se fundamental para entender as relações de poder nesse contexto de violência. Hoje, vivenciamos nosso país extremamente capitalista, né? Faz também necessário a abordagem da diversidade dentro de uma análise coesa e a partir de uma perspectiva interseccional, como eu já falei, no que traz a contribuição para a compreensão dos marcadores sociais através dessas mulheres vulnerabilizadas. A interseccionalidade surgiu na década de 80, muito embora alguns, como eu falei, movimento feminista já se discutiam sobre intitular a interseccionalidade, percebendo que ser mulher negra é um fator indissociável, e que são diferentes, ser mulher e ser mulher negra são fatores indissociáveis. Portanto, não havia viabilidade de transicionar esse grupo pertencente, né, se ambos constituem sua própria existência. Segundo Kimberly Crenshaw, que foi a pessoa, nessa execução da interseccionalidade, para se perceber que os marcadores sociais têm uma atuação na identificação desses grupos vulneráveis, primordialmente essas mulheres e essa discriminação são formadas e colocam essas mulheres em espaços promíscuos, inclusive subalterno, e na inferioridade estrutural. Dessa maneira, vindo buscar alternativas para a sobrevivência nesse processo de exclusão, né? É importante. Ainda nessa esfera de uma categoria que pode, inclusive, vivenciar, precisa ser mútuo e precisa corresponder e ser mútuo, ora interseccional. Nesse sentido, é preciso compreender
classe, raça e gênero, pois eles se interligam sobretudo para diminuir a produção das iniquidades outrora que promovem e encorajam a invisibilidade dessas mulheres, negligenciando a desigualdade vivida por décadas. Isso quando não há uma estratégia em todos os campos que direcione essa equidade. Deve-se observar também que esses marcadores sociais e a interseccionalidade está intrinsecamente ligada à compreensão também da violência e que se perduram também por outras gerações, como, por exemplo, as inquietações dos movimentos feministas, né, que já traziam dentro de suas lutas os direitos sexuais e reprodutivos, assim como sua autonomia, assim como o combate a todas as formas de violência e empoderamento da mulher. Entretanto, há uma dessemelhança, da diferença do movimento feminista branco e mulheres negras. Todavia, tinham experienciações diferentes, como, por exemplo, a emancipação dos corpos e sua sexualização, onde trazia discordância entre as mulheres negras e mulheres brancas. Mesmo partilhando do gênero, as mulheres negras sempre tiveram um tratamento diferente em relação aos seus corpos e objetos de prazer, né? Eram vistas. Né? E as mulheres brancas eram os clichês que são desejados. Portanto, o feminismo o feminismo vem com a linguagem feminismo filosófico e intelectual, que vem romper o intelectualismo. Início a nossa atividade. O tema de hoje é violência contra a mulher, uma abordagem interseccional e as interfaces na assistência. A nossa convidada de hoje é a palestrante Jamile Santos Oliveira. Ela é enfermeira e integrante do grupo de trabalho de violência contra a mulher. Desejo a todos uma excelente web e qualquer dúvida sobre esse tema, aproveite e compartilhe aqui conosco, tá bom? Conduzo então a palavra para Jamile. Estava aqui, né? Olá, pessoal, boa tarde. Estou muito feliz e contente de estar retornando a casa nessa perspectiva de ajudar na construção do desenvolvimento para entender o que é esse fenômeno que é a violência contra a mulher. Acredito em quanto mais a gente fala sobre esse fenômeno, tiramos dúvidas, há uma desconstrução e há um processo de ajuda mesmo dessas mulheres que experienciam essa violência, né? Inicio dizendo que a violência contra a mulher é uma grande pandemia, né, que está alastrada na sociedade e hoje não é mais uma questão só de saúde pública, mas é uma questão social. E como um fenômeno controverso, polissêmico e hermético, ele não tem uma exatidão científica, né? Ele é algo para ser apreciado, infelizmente, e que está imbuído diretamente nas mais diversas relações das desigualdades historicamente construídas, né? Com pequenas variações que se fortalecem através dos campos sociais, econômicos e também da construção de gênero. É importante que a gente entenda essa construção de gênero para que a gente compreenda o que é que está se acontecendo hoje. Mesmo ao passo que essas políticas crescem, a tecnologia de gênero vem crescendo, muitas mulheres estão tendo esse espaço para se revelar, né, e discutir sobre a violência e principalmente ver quais são as redes de atendimento e acolhimento que pode atender essa mulher que está experienciando a violência. Nesse sentido, como problema de saúde pública, muitos pesquisadores eles tentam desmembrar e entender o porquê dessa crescente, ao passo que a gente tem grandes políticas, né, que vêm ajudando o combate e o enfrentamento da violência contra a mulher. Né? É algo que a gente não consegue ainda explicar, mas eles também tentam, nessa pesquisação, compreender a exatidão e a raiz dessa violência e, principalmente, algo novo para um enfrentamento, já que temos tantas políticas e programas, né, que estão aí nesse contexto. Não podemos, inclusive, iniciar a conversa sem compreender o contexto político hoje que a gente vive em um retrocesso, onde as políticas, principalmente política para as mulheres, estão sendo retiradas, né? Temos aí, no contexto, né, político alastrado e acionado, inclusive a retirada da identidade de gênero, que termina mexendo com todo um processo de construção, de educação, né, que a gente tem na formação. É importante também compreender que o gênero também é uma construção social que veio através dos movimentos sociais, né, e fez uma disseminação de poder entre homem e mulher, independente do sexo, né? Isso já foi algo para separar
né, o homem e a mulher, e aí dizer que a mulher ou o homem são diferentes, né? E é nesse sentido que a gente precisa compreender e ter a lente de gênero até para identificar essa mulher que está sendo vítima, né, da violência contra a mulher, que está imbuída diretamente na violência de gênero. Portanto, compreender a violência de gênero é aquela que é toda praticada pelo homem contra a mulher. E qualquer mulher pode ser vítima e escolhida só por ser mulher, né, que é o mais triste. Nós vivemos e ela também ela é perpetrada também pela desigualdade social em relação aos homens, que se apresenta também das mais diversas formas e facetas. Todo dia essa violência ela vem com a roupagem nova, com a cara nova, com a faceta nova. Eu acredito, inclusive, que seja por isso que a gente não consegue controlar essa crescente, né? Hoje a gente tem um número alto que atinge principalmente mulheres jovens, mulheres negras e a população de baixo potencial econômico. Esse é um grupo vulnerável que está predisposto sempre a ser vítima da violência e mulheres, principalmente negras, na violência contra a mulher. É importante também a gente entender que esse processo desse grupo vulnerável, a gente não pode desassociar por conta. Por quê? Porque a gente tem os marcadores sociais. Os marcadores sociais, nada mais, nada menos, é que é o gênero, é a raça, é a classe, né? E isso tudo a gente precisa ver, porque nos resultados da violência sempre a gente encontra as mesmas pessoas, os mesmos perfis, né? Começa, inclusive, falando que para perceber a complexidade desse fenômeno, é fundamental que a gente desvele os mecanismos, né, as estruturas baseada em gênero, desculpe. Como a construção social e reveladora de uma sociedade, da área política e histórica da sociedade, faz-se necessário difundir os conceitos e atribuições entre homens e mulheres, né? Apesar de importantes contribuições trazidas pelos estudos epidemiológicos, e na quantificação desses dados que experienciam a violência, é importante que a gente se aprofunde nesse contexto e esteja um olhar profundo, né, para as lentes de gênero. Eu estou sempre batendo gênero porque a gente precisa entender. A mulher hoje, ela só consegue compreender o gênero ou a violência, perdão, quando ela chega na parte física. E é necessário que a gente entenda que a violência contra a mulher não é só a parte física, né? Ela vem principalmente através dos movimentos que teve um grande parcela significativa na ajuda dessa construção e dessa emancipação e empoderamento da mulher, entender o que é o gênero que foi colocado, imposto na sociedade. A gente precisa ter esse olhar, né, das interfaces sobre os marcadores sociais e gênero. Trago também, deixa eu passar aqui o slide, esqueci de passar o slide. Estou aqui, desculpa, minha gente. E aí eu estou fazendo esse breve histórico, né, como a violência como saúde pública, a violência de gênero, e trouxe um pouquinho sobre a educação sexista, que é justamente essa retirada da nomenclatura de gênero, né, que a gente vive em uma sociedade patriarcal, hegemônica, racista e perversa, principalmente com as mulheres, e que isso a gente precisa ter empoderamento do conhecimento para que a gente possa criar meios de intervenção. E aí, essa interseccionalidade que eu trago não é algo novo. Talvez seja algo novo hoje na parte teórica, nos propósitos teóricos científicos, nas pesquisações nas universidades. Mas é algo que desde o pré-abolicionismo, uma escrava chamada Stromme Truff, ela fez um diário de bordo, onde esse diário de bordo ela começou a escrever e viu a diferenciação da mulher branca e a mulher negra, entre ela estar trabalhando, cuidando do filho, fazendo inúmeras atarefadas, e a mulher também fazia isso, e somente trabalhava, que foi no período, inclusive, depois a Revolução Industrial, e ela viu a diferenciação, porque a mulher branca, ela recebia remuneração, e as mulheres negras faziam mais, inclusive, não recebiam. E ela começou a identificar que seria por conta da classe, da raça, lógico, né, que é um período abolicionista, mas ela identificou isso, ela teve esse pensamento de identificar.
E aí algumas pesquisadoras hoje, por exemplo, como Bell Hooks e Audre Lorde, ela começou a entender e fazer uma refraseação sobre esses marcadores sociais e a interseccionalidade, que é nada mais, nada menos que a indissociação dessas categorias. Quando a gente fala de resultado, a gente sempre tenta colocar mulheres brancas, mulheres negras, classe baixa, de baixo potencial econômico, classe média, mas para todo o resultado, para a gente entender o contexto, inclusive, da violência, é preciso que a gente não esqueça desses marcadores sociais e, concomitantemente, a interseccionalidade, né? Na sociedade hoje, é imprescindível, né, que a mulher tradicionalmente foram tratadas desiguais, em termos políticos, culturais, sociais, e esse aspecto precisava ser analisado a partir de um olhar mais amplo, né, das relações. Por consequente, é essencial e imprescindível destacar as relações desiguais de poder e acesso diferenciado aos bens materiais, que reflete diretamente no comportamento sexual, inclusive na autonomia dos corpos, na simetria da capacidade de tomar decisões, né? Principalmente dos corpos femininos. Entendendo que uma vulnerabilidade existente, torna-se muito relevante compreender que esse tipo de direcionamento são interdependentes, né, com muitos aspectos dialogam entre si, mas se reflete também na prática para cada sujeito. De fato, as mulheres em geral são introduzidas em diversas condições sociais e que sofrem diferentes números de abuso intensificados pelos marcadores sociais que permeiam classe, raça e gênero, como já falei. Portanto, essas diferenças sociais classificam e padronizam essa mulher de forma desigual e colocam em posições subalternas, né? E colocam em categorias. Nesse sentido, a amplitude do entendimento de gênero torna-se relevante para a compreensão desse fato, onde o impulso agressivo nas relações de poder perpassa, inclusive na reformulação do pertencimento do corpo, que transcorre ou não sobre as relações heteronormativas. Isso não significa que a mulher também não pratique a violência, né, em outros formatos de relações, né? Isso também por ter sido convertida heteronormalmente, né, e faz da subjetividade dessa mulher um mecanismo de violência, né, sobre outras mulheres, inclusive, em suas particularidades. Muito embora essa hegemonia masculina se vincule a um processo capitalista e racista, historicamente enraizado na sociedade, que é formado pela ideologia machista incorporado pelo sistema de exploração, é necessário relativizar um modelo de dominação masculina e a vitimização feminina, para que se observe, inclusive, no contexto atual, esta violência e como ela ocorre, né? Tô falando rápido, né? Me falem se eu tô falando rápido, que eu dou uma disparada, viu? Disparei. Então, o que eu quis dizer isso? O que eu quis dizer com isso? Que tudo foi uma construção e que é preciso, de fato, a gente compreender essa construção. Exatamente, é uma construção. Eu já estou falando com um rapaz aqui, não pode, né? É uma construção social, né? Você está certíssimo, Dom. É uma construção social que a gente precisa desconstruir, né? E aí, como é que você desconstrói esse posicionamento de violência que a gente vai falar mais à frente com os nossos avós, né? É muito difícil. A violência, na verdade, ela não é uma forma aleatórica, uma vez que é carregada pela cultura, etnia sexualizada e de gênero. Assim disse Foucault, ele sempre falou. Esses marcadores sociais são definidos através de uma classificação construída socialmente e se constitui a produzir a maior e menor inclusão e exclusão de indivíduos aos acessos e benefícios sociais, à medida que se distanciam ou aproximam do que é considerado hegemônico, né? Por essa razão, na esfera do cuidar, dados apontam que 60% dos assassinatos das mulheres são das mulheres negras e 10,2% para as mulheres brancas. Houve uma redução em 2018 pelo IPEA. Desse modo, alguns aspectos, essa categoria mulher, em sua condição, não atinge as mulheres negras, que se faz pensar que essas políticas não atendem essa categoria que são as mulheres negras, né? Se nós tivemos, faz-se entender que essa categoria, ao passo que tem várias políticas, onde é que está sendo atenuante essas políticas? Já que encontramos essa categoria de mulheres de baixo potencial econômico em comunidades, na maioria das vezes essa mulher negra está dentro de comunidades, essas jovens também, que são experienciadas, que vivenciam, na verdade, essa violência, também estão nas comunidades, porque essas políticas não são
ações prioritárias e efetivas, né? Ou seja, a gente teve uma diminuição na violência contra a mulher branca e um aumento contra a violência contra a mulher nas mulheres negras, né? E aí fica, né? E na sua condição extensiva não atinge. Então é importante que a gente entenda quais são as formas de enfrentamento contra a violência contra a mulher, né? Que abrange dominantemente as mulheres brancas, deixando essa vulnerabilidade das mulheres negras, né? No entanto, nada mais importante e menos que essa gama de marcadores sociais de classe que ainda de maneira sutil torna-se fundamental para entender as relações de poder nesse contexto de violência. Hoje, vivenciamos nosso país extremamente capitalista, né? Faz também necessário a abordagem da diversidade dentro de uma análise coesa e a partir de uma perspectiva interseccional, como eu já falei, no que traz a contribuição para a compreensão dos marcadores sociais através dessas mulheres vulnerabilizadas. A interseccionalidade surgiu na década de 80, muito embora alguns, como eu falei, movimento feminista já se discutiu sobre intitular a interseccionalidade, percebendo que ser mulher negra é um fator indissociável e que são diferentes. Ser mulher e ser mulher negra são fatores indissociáveis. Portanto, não havia viabilidade de transicionar esse grupo pertencente, né, se ambos constituem sua própria existência. Segundo Kimberly Crenshaw, que foi a pessoa, nessa execução da interseccionalidade, para se perceber que os marcadores sociais têm uma atuação na identificação desses grupos vulneráveis, primordialmente essas mulheres e essa discriminação são formadas e colocam essas mulheres em espaços promíscuos, inclusive subalterno, e na inferioridade estrutural. Dessa maneira, vindo buscar alternativas para a sobrevivência nesse processo de exclusão, né? É importante. Ainda nessa esfera de uma categoria que pode, inclusive, vivenciar, precisa ser mútuo e precisa corresponder e ser mútuo, ora interseccional. Nesse sentido, é preciso compreender classe, raça e gênero, pois eles se interligam, sobretudo, para diminuir a produção das iniquidades outrora que promovem e encorajam a invisibilidade dessas mulheres, negligenciando a desigualdade vivida por décadas. Isso quando não há uma estratégia em todos os campos que direcione essa equidade. Deve-se observar também que esses marcadores sociais e a interseccionalidade está intrinsecamente ligada à compreensão também da violência e que se perduram também por outras gerações, como, por exemplo, as inquietações dos movimentos feministas, né, que já traziam dentro de suas lutas os direitos sexuais e reprodutivos, assim como sua autonomia, assim como combate a todas as formas de violência e empoderamento da mulher. Entretanto, há uma dessemelhança, da diferença do movimento feminista branco e mulheres negras. Todavia, tinham experienciações diferentes, como, por exemplo, a emancipação dos corpos e sua sexualização, onde trazia discordância entre as mulheres negras e mulheres brancas. Mesmo partilhando do gênero, as mulheres negras sempre tiveram um tratamento diferente em relação aos seus corpos e objetos de prazer, né? Eram vistas, né? E as mulheres brancas eram os clichês que são desejados. Portanto, o feminismo o feminismo vem com a linguagem feminismo filosófico e intelectual, que vem romper o intelectualismo patriarcal, né, e diminuir essas violências sofridas de todos os âmbitos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, falei do movimento feminista e do que a gente pode estar vendo hoje, o que é importante a gente compreender. Eu queria dizer que eu bati muito sobre a questão das mulheres negras, porque são resultados, são as mulheres negras que têm o maior resultado de índice de violência e feminicídio. Então, a gente precisa compreender essa categoria de mulheres, né, que é de ser associado, mas que a gente precisa associar mediante os marcadores, e a interseccionalidade entra para justamente dizer que não pode desassociar, né? Tenho aqui, as inúmeras formas de violência contra a mulher estão baseadas ainda no sistema de desigualdade, como eu já falei, que se retroalimentam, sobretudo nas relações de raça, classe, orientação sexual e identidade de gênero. Na execução da interseccionalidade, propicia perceber que os marcadores sociais têm uma atuação na identificação desses grupos vulneráveis, primordialmente as mulheres, e essa discriminação formada colocam essas mulheres negras, que são as mais taxadas, em espaços promíscuos, como eu já falei. Desse modo, tão importante é compreender que o processo de saúde e adoecimento perpassa o biológico, né, cuja inerência é uma condição humana.
mesmo assim, tem influência direta na condição de seres inseridos em dinâmicas sociais violentas e que é imprescindível, inclusive, portanto, observar que esses marcadores sociais, majoritariamente, é factível e experienciado pelas mulheres, compreendendo a importância da interseccionalização. Vamos lá. Trouxe aqui alguns dados epidemiológicos atuais. O ano passado saiu o Atlas da Violência contra a Mulher, saiu algumas informações sobre o catálogo de violência também do IPEA, né, que é super importante para que a gente possa fazer as políticas públicas, né, de enfrentamento. Então, ele disse que a cada 4 mulheres, uma mulher já experienciou a violência, ou seja, 4 mulheres no mundo, uma já vivenciou a experiência. É muita gente. Sendo que a maioria, 80% do mundo são de mulheres, né? Na União Europeia, dados internacional, ele coloca que 24% das mulheres registram, né? Registram, na verdade, buscam essa rede na delegacia, né, e que tem um índice de violência cometido simplesmente pelo parceiro íntimo, né? O Brasil e a União Europeia são os países de Itália, França, né? O Brasil hoje, infelizmente, está na 7ª colocação da taxa de feminicídio, numa amostra de 84 países, e na 5ª colocação, em uma amostra de 83 países, né? 5.762 casos de feminicídio acometidos em 2018, onde 60% foram cometidos por familiares, ou seja, dentro do eixo intrafamiliar, sendo que dentro desse percentual, 33% foi realizada pelos parceiros ou ex-parceiros. Ou seja, a gente tem a violência conjugal também, que não, na verdade, ele está intrínseco na violência da mulher, é uma das tipificações. Estima-se que 2,1 milhões de mulheres são espancadas ao ano, 175 mil mulheres 175 mil mulheres por mês, né? 243 mulheres são espancadas por hora, 4 mulheres são espancadas por minuto e 1 a cada 15 segundos, ou seja, no momento que a gente está aqui conversando, tem uma mulher sendo agredida e uma mulher praticamente sendo morta, vítima de violência contra a mulher, né? Essas mortes em 2018 representaram 13% de homicídio diário. Gente, são 13 mulheres morrendo por dia. É um número muito grande e muito avassalador e assustador, inclusive. Aí eu trago um relatório da ONU, onde 87 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2017, porque assim, eles sempre trazem os dados do ano anterior, né? 6 feminicídios acometidos por hora, isso no mundo, né? E 58% foram assassinadas. Vejamos, nesse gráfico que eu coloquei do feminicídio no mundo, nós temos a África no topo, né? A América também como um número alarmante, Oceania também em seus países, no mundo, né? Ele traz a Ásia e a Europa. O único país que tem um déficit muito íntimo, muito pequeno, na verdade, de violência contra a mulher é o Canadá, que tem 6,3. Aí você te pergunta, por que o Canadá tem esse número ínfimo de violência contra a mulher? E a violência contra a mulher, lá, são de causas externas. O que é causas externas? Bater o carro, ou alguma, não chega muito na parte física. Aí a gente precisa refletir o porquê de lá, né, o Canadá não tem esse tipo de experienciação. É porque as pessoas são mais desconstruídas e conseguem compreender a lente de gênero? Também não sabemos. Mas é um fato bem intrigante, né, que nos trazem reflexões, né, sobre o que a gente está vivenciando hoje, principalmente aqui no Brasil. Sendo que aqui no Nordeste, a Bahia está em 5º lugar em feminicídios e em 3º em mortes de mulheres negras. Então, assim, é um dado muito alarmante que a gente precisa refletir, por máximo que não seja a nossa vivência, né? Vocês que estão na ponta das redes, a gente precisa ter um olhar mais sensível e lógico para essas mulheres, que muitas vezes elas não revelam, por isso, inclusive, que se trata. A violência contra a mulher é um problema crônico, de saúde crônico, porque perpassa por 10, 15 anos até a vida toda. Essa mulher não consegue revelar por uma série de questões que a gente vai discutir mais à frente. E aí eu trago também qual é o perfil desse agressor, né? 76% dos agressores da violência contra a mulher são conhecidos, seja eles 23% pelo cônjuge ou namorado, 21% pelo vizinho,
15% pelo ex-cônjuge ou namorado ou vizinho, né? 7% pelo pai, pela mãe, 6% pelo amigo, 3% pelo patrão ou pelo colega de trabalho. A gente precisa entender que a violência que eu estou falando desse perfil, ele se enquadra nas mais diversas tipificações, não é só a violência física, tem a violência moral, tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, que tudo se encaixa, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. E 28% são de causas desconhecidas. Dados também do Fórum de Segurança Pública de 2018, que saiu agora em 2019. E aí eu trago dados de marcadores sociais, no qual eu falei, e aí vejamos, entre classe, raça e gênero, 5,3% das mulheres que foram atingidas de violência foram as mulheres negras, 4,5% foram as mulheres brancas e 3,1% foram as mulheres que não se declararam pardas, nem negra, nem nada, né? Não se declararam. Em relação à idade da vítima, a gente tem 50% são crianças, que tem a questão da violência também, né, violência contra a mulher, mas a gente também tem a violência contra a criança e adolescentes, né, e tem o abuso também. 17% foram de adolescentes e 32% acima de 18 anos. E quem é esse agressor? 30% dos casos de estupro, principalmente, que é atingido mais crianças e tem um perfil também para violência sexual, foram familiares próximos, como eu falei, são sempre as pessoas do eixo intrafamiliar. Então é importante também que a gente atualize, né, e abra mais os olhos para essas pessoas, né, que colocam o filhinho no colo, não ficar paranoica, mas a gente precisa entender hoje o que é que está acontecendo, né? Esse fenômeno também com crianças, né? Que é assustador. Quando você vê, quando você recebe essas crianças, normalmente quando você consegue tirar essas informações, foi o pai, foi o avô, às vezes até a mãe sabe, mas ela não consegue revelar, ou também uma série de outras questões também que a gente vai estar refletindo. Uma coisa muito importante, um fato muito importante, inclusive nessa categoria aqui do Atlas, ele fala sobre registros de sistema de saúde. 22%, a gente teve 22% que é no SINAM, que todo mundo sabe que são as notificações compulsórias, e 49.400 e pouco nos registros policiais. Não necessariamente tem um fluxograma para você procurar essa assistência quando você é violentado, quando você tem uma pessoa que vai ser encaminhada para alguma rede, né? A rede não é só você ir para a DEAN, para as delegacias de pronto atendimento, a mulher, não é simplesmente você ir para uma assistência. Essa mulher ela tem que se sentir confortável, principalmente, primeiro, para revelar, e segundo, para essa pessoa que vai estar do lado dela ou não, procurar as redes. Hoje há um desconhecimento dessas redes, até porque há um desconhecimento do que é violência. Então, eu vou tentar aqui explanar o mínimo que a gente tem de redes que a gente pode estar procurando, encaminhando, propagando, inclusive, esse tipo de informação, que é muito importante. Há mulheres adoecidas mentalmente, o maior número, inclusive, de mulheres que têm um problema com a morbidade mental, elas advêm normalmente de um tipo de violência, né? E um dado muito importante que a gente levantou agora, é que o perfil da vítima, da mulher que faz o suicídio, quando você vai esmiuçando, são mulheres que sofreram também violência, principalmente a violência sexual. Justamente essa não revelação, ela termina causando, né, o recolhimento social, transtorno, depressão, e ela não consegue falar, e isso adoece a mulher também, inclusive, alocando como uma doença crônica, né? Além da comorbidade mental, ela termina adquirindo também doenças crônicas, além das doenças também da reprodução, que a gente vai falar também um pouquinho mais à frente. E aí, são os fatores agora que eu estava falando, fatores dificultadores, né? O fator dificultador é romper o ciclo, né, de falar o fato. A gente sabe que a sociedade hoje está aqui para apontar, e muitas mulheres, principalmente as mulheres vítimas de violência sexual, elas não se sentem à vontade e não falam de jeito nenhum sobre essa experienciação, e elas ficam com essa experiência para si, não se cuidam. Muitas mulheres que foram vítimas de violência sexual, hoje elas
tem uma IST, tem a comorbidade mental, muitas mulheres, inclusive, ela tem um comportamento suicida, os TEPs, né, que são os problemas, problemas pós-traumáticos após isso, o recolhimento social, e muitas delas também terminam voltando nesse ciclo vicioso, que também é algo que a gente não consegue entender, né. Tem outro também fator dificultador, que é a dependência financeira econômica. A falta desse recurso é um fator importante para a tomada de decisão dela sair dessa relação. Eu falo na questão da violência, principalmente conjugal, que está dentro do parâmetro maior, onde a gente vai estar dando o permeio no caminho. E ela não consegue sair, porque ela tem essa dependência, e ela não consegue também ter esse apoio da família. Então, essa mulher termina ficando nesse ciclo de violência, se machucando, se automutilando, por conta disso. E a gente tem um fator também que é o fator social, quando esse membro da família sabe e aponta, né? E aí, por exemplo, eu tenho relatos de pessoas que a gente recebe que uma mulher foi violentada sexualmente, aí ela falou para um parente, né, para ajudá-la em alguma circunstância, e esse parente tinha uma religião que não era a favor, e aí disse que ela estava com o corpo sujo, não sei o que, então essa mulher terminou tentando cometer o suicídio e não conseguiu. Hoje ela precisa de cuidados, porque ela sentia, no relato dela, quando ela começou a falar, ela disse que o familiar que ela pediu ajuda disse que ela estava com o corpo sujo e que nunca mais ninguém ia olhar para ela, ia ficar. Então isso também são fatores que a gente precisa, inclusive, ponderar quando uma pessoa pede ajuda, né? Principalmente. Tem um outro fator que é muito interessante, que é a dependência emocional dos filhos, que são dispositivos maternos, né? Esse dispositivo materno, a gente tem uma série de mulheres nesse sentido, né? Que não conseguem sair da relação conturbada, na relação abusiva por conta do filho, né? Na dependência, em respeito aos papéis. Mas isso também é uma construção, onde a mulher tem que se empoderar, a mulher tem que se empoderar no sentido de que ela também pode trabalhar, ela também pode ter outra vida, isso tudo, essa construção de onde ela não pode, termina inclusive se sentindo culpada em sair dessa relação, é por conta de uma construção onde a mulher tem que ser mãe, né? E a mãe, ela é imbuída também nas responsabilidades com o filho, somente, né? Ela não pode também ter outro tipo de vida para sair desse fato. Então, é um dispositivo que, inclusive, a saúde mental vem tratando bastante, que é o dispositivo amoroso e o materno, onde essas mulheres, elas se subjetivam na prateleira do amor. O que é isso? É uma coisa muito assustadora, né? Essa prateleira. É mediada, na verdade, por um ideal estereotipificado, racista e hegemônico. Por quê? Porque essa prateleira do amor, nada mais, nada menos, é que essa mulher ela tem que precisar ser precisada, e ela precisa ter esses atributos para que esse homem, né, esteja ainda com ela. Ela precisa ser mãe, ela precisa ser amante, ela precisa ser provedora do lar, ela precisa estar bonita, ela precisa estar magra, porque é um estereótipo hoje, né, que é buscado, ela precisa estar nos padrões, né, aceitáveis hoje da sociedade. E isso coloca, quando ela não tem esses atributos, ela sai dessa prateleira do amor, né? Isso não é uma invenção, isso é cientificamente registrado, né? E foram quase 70 mulheres numa conversa num CAPS, e essas mulheres, elas colocaram esses três dispositivos que eu vou estar colocando para vocês, e uma delas é a prateleira do amor, que é extremamente avassaladora para a saúde mental da mulher, né? Como você não se sente pertencente àquela comunidade, àquela realidade, e aí vem os surtos, né? Vem uma série de comorbidades também através dessa prateleira. E algumas mulheres também colocaram como o amor como algo identitário e único, né? Elas pagam um preço mais caro para ser escolhidas. É exatamente isso que eu estava falando. Uma coisa leva a outra, né? E esse homem, ele implica ser validado por mulheres, ou seja, ela precisa ter todos os atributos que esse homem precisa e quer ter, mediante a atualidade, né? Para ela ser escolhida, e ela acha que aquele amor, que aquele homem que escolheu ela por conta desses atributos é algo identitário e único, né? Isso ela termina se subjetivando sempre, mas eu entendo e compreendo que isso também a gente precisa sempre bater no martelo, que é uma forma de construção social.
historicamente, que passa, inclusive, pelos campos sociais, econômicos e da construção de gênero. E tem também os aspectos identitários, que é onde o lugar do reconhecimento narcisismo, que é aqueles que a mulher precisa ser precisada, ou seja, ela precisa ser vista para ser benquista, né? E ela termina entrando nesse sentido do empoderamento colonizado, principalmente quando está atrelado ao filho, né? E aí, como eu já falei, tem o sentimento de culpa. Nós tivemos também, principalmente, alguns marcos legais, como eu já falei, sobre os movimentos feministas, e é importante a gente colocar e entender quais foram esses marcos, né, que nos deu, pelo menos algumas mulheres, né, e hoje, por conta também das tecnologias de gênero, o que é essa tecnologia de gênero? É a mediação, na verdade, é a parte midiática que as pessoas estão tratando a violência. Isso é importante, é legal, porque a gente consegue ter outro tipo de instrumento para a divulgação, a revelação dessa violência. Mas temos que ter cuidado, principalmente com as novas construções dessa identidade de gênero que as pessoas tentam entender ou não entendem, né? E aí esses marcos legais, eu trago aqui um panorama dos marcos legais e eu trago principalmente os marcos internacionais, que foi o início de tudo. Eu fiz de ordem cronológica, né? E tem alguns aqui que, por exemplo, a quarta Conferência Mundial sobre a Mulher foram tópicos históricos, né, para o empoderamento da mulher, automação dos corpos, somente relacionado à reprodução dessa mulher, foram questões históricas, né, e o objetivo de metas e milênios que a gente entrou agora com a ONU. Né, é importante, foi um passo muito grande quando a ONU entendeu que a gente é um problema que precisa ser colocado dentre as pautas, porque é avassalador está em todos os lugares, em todos os países, e ninguém consegue dar um freio nessa violência. Aí eu trago também alguns marcos nacionais, eu coloquei internacionais, mas são nacionais, que são as criações da DEANS. É importante que a gente entenda o contexto daqui, do Brasil, né? Que ela veio em 1985, depois veio das DEANs, veio a Política Nacional ainda no governo Dilma, né, e aí através dessa Política Nacional em atenção integral à mulher, houveram outros programas também, por exemplo, o Projeto Sentinela, foi um dos projetos pioneiros assim, para identificação e ajuda nessas mulheres que são vítimas de violência. Concomitante a isso, a gente teve a Lei Maria da Penha, né, que também hoje é considerada a quarta lei mais efetiva no enfrentamento contra a mulher. Talvez aqui no Brasil não seja tanto, porque a gente não tem pernas para isso, e o contexto histórico político também não nos vai dar perna para o tanto de acontecidos que vem, né? Temos também aqui a lei do feminicídio, né, que a lei do feminicídio, na verdade, ela foi de 13.104, de 2015, ela foi revista, e aí colocou para a Lei 2.848, né, com o Código Penal, e ela prevê que o feminicídio entra na circunstância de qualificação de crime hediondo, né? Então, já foi colocado no rol de crimes, e é importante a gente pontuar isso. A norma técnica, normalmente, na verdade, são também uma norma onde todos os profissionais de saúde precisam saber para receber e acolher essas mulheres vítimas de violência e violência sexual, né? Onde há de um caráter emergencial. Se, por exemplo, chegar uma mulher e disser que foi vítima de violência sexual, de violência, essa gestão, essa unidade, ela tem que parar tudo, né, de caráter emergencial. Isso foi proposto pela norma técnica, não significa que acontece, né? E atender essa mulher, acolher, fazer com a equipe multidisciplinar, né, que isso também está proposto dentro da norma técnica. E aí, se no caso, o lugar onde você trabalha, ou a unidade básica que você trabalha, o hospital não tiver todo o aparato, ele vai ter que encaminhar, né, através, inclusive, da notificação, fazer a notificação e fazer encaminhamento para as outras redes, né, que acolhem mulheres vítimas de violência. Temos também aqui a lei do estupro, que também traz um bojo, duas profundas alterações, que ficou o crime de estupro e o atentado por dor ficou em um artigo só, né, porque eram diferentes, eram por forma de decretos. Aí agora eles se unificaram e ficaram, que é o crime de estupro e o atentado de violência ao pudor,
É importante a gente conhecer isso. E aí ele ficou como a lei. Nós temos também a Lei 2.845, que também provê que torna obrigatório e integral o atendimento no Sistema Único de Saúde. Essa mulher pode ir em qualquer âmbito do Sistema Único de Saúde, ela precisa ser bem atendida e acolhida para vítimas de violência sexual, né? Também tem essa questão, a norma técnica também se enquadra nesse sentido. Temos aqui também o decreto 7.958, que também ajuda, estabelece diretrizes para o atendimento humanizado dessas vítimas de violência também, e pelos profissionais. Esses profissionais têm que ter uma capacitação para atender essas vítimas, né? Normalmente quem faz essa capacitação é o gestor de cada unidade, e se não tiver, ele, na verdade, tem uns relatórios, que são os RAGs, que quando faz a compilação do sistema do SINAM, e aí ele pergunta se está tendo a capacitação. Em uma coleta de dados de um doutorando que fizemos aqui em Salvador, foi em um território todo da suburbana, né, e nós tivemos 45 enfermeiras e acho que 10 gestores. E assim, na entrevista, nessa coleta de dados, eu saí de lá aterrorizada, porque muitos profissionais não conheciam as redes de atendimento, muitos não sabiam como identificar essa mulher, muitos também não se importavam também, né? Por exemplo, teve um relato onde uma profissional de saúde, uma enfermeira, que foram toda enfermeira, ela estava no processo de uma coleta de um preventivo, e uma mulher chegou para ser atendida, e ela perguntou: você não vai me perguntar sobre essas manchas roxas no meu corpo? E aí essa profissional falou que não, eu estou aqui para fazer o seu preventivo, e continuou o procedimento, né? Fez coletou todo o material, encaminhou ela para a farmácia, ela foi, ela ainda continuou falando pelo corredor, ela ainda relatou isso com muita tranquilidade, que é o mais assustador, e também ela não quis atender essa mulher, fazer uma notificação, mas ela também não encaminhou para o gestor, nem para o setor de psicologia, nem assistência social. Depois de 5 dias, essa mulher apareceu morta em frente à unidade dela. E aí a gente perguntou: você acha que você não tem culpa nessa morte dessa mulher? Não que você poderia postergar a morte dessa mulher, mas você poderia ajudar ela nesse momento, né? Encaminhar para uma rede, já que você não sabia, liga para o seu gestor, se o gestor não sabe, liga para a secretaria, para os instrumentos hospitalares, que certamente eles vão dar um caminho para atendimento. Essa mulher poderia estar, inclusive, numa medida protetiva, ela poderia estar em uma casa de abrigo, apesar de hoje aqui na Bahia a gente está sem casa de abrigo, foi fechado, mas ela poderia estar em outros caminhos que não levasse ao óbito, né? E é nesse sentido que a gente vem entrando com essas barreiras com o profissional de saúde das redes, principalmente nas redes primárias. E aí eu trago também a lei da importunação, a portaria, eu esqueci de falar da portaria. Essa portaria, ela redefine o serviço de atenção a essas pessoas vítimas de violência do âmbito da saúde, considerando o CNIS. O CNIS nada mais nada é, como a gente sabe, que são as classificações das agressões. É bom entender que o SINAM, ela não é somente para a violência, mas é para todos os agravos da saúde, né? E aí também a gente tem o programa Viver Sem Violência, também, que é muito importante e traz suportes surpreendentes para a gente. Por exemplo, foi criado através desse programa Viver Sem Violência o 180, que é o DISC, né, da violência contra a mulher. Também tivemos dentro a especialização 162, que passa a denominar atenção a pessoas em situação sexual e suas classificações. Temos também, deixa eu lembrar, alguns programas também que ajudaram para o enfrentamento da violência em alguns estados. Por exemplo, o programa Sentinela, ele ajudou muito, principalmente no Sul. Depois ele veio para o Nordeste e hoje ele continua em Brasília, e eu acho que, na verdade, foi tirado, né, nesse contexto hoje político. E temos aqui em Salvador o Projeto Viver, que é um projeto pioneiro aqui em Salvador, né? Hoje ele está passando por algumas dificuldades, mas ainda continua atendendo
mulheres e crianças vítimas de violência e de violência sexual. Hoje ele não compõe mais uma equipe multidisciplinar por conta dessa nova reestruturação, né? E talvez a defasagem também do trabalho. Mas se você chegar no Projeto Viver, que fica ali no ML, se ele não tiver todo o aparato, lá tem, acho que tem um médico, não tem mais um enfermeiro, mas tem um psicólogo. Mas se a mulher precisar de um outro atendimento que não compõe esse Projeto Viver, que fica lá no ML, ele certamente é encaminhado. Temos também hoje o Loreta Valadares, que é mais uma questão psicossocial, né, onde vai dar o suporte para essa mulher e também para os familiares que estiverem acompanhando. Lá no Viver também tem esse mesmo critério, né, de atendimento a essas mulheres através dessa equipe multidisciplinar. E hoje, a gente tem hoje como referência aqui no estado o Hospital da Mulher, né, que é um hospital de atendimento ambulatorial, onde também tem reprodução, tem tudo, mas ele tem principalmente um setor onde atende somente mulheres vítimas de violência sexual. Né? Tem um embate entre o Projeto Viver, na verdade não é um embate, é uma construção que foi feita desse itinerário dessa mulher, que é a rota onde essa mulher até chegar a esses serviços, né? E muitas mulheres, inclusive, me relataram que não iam para o Projeto Viver ou para outras redes porque elas achavam que tinha que fazer o boletim de ocorrência. E muitas mulheres que são violentadas normalmente estão sob forma de ameaças, são coagidas, né, ficam com medo, tem a questão dos dispositivos maternos, né, que tem filho e aí não faz essa revelação. E aí teve um declínio desses atendimentos, principalmente no IML, né? Então não tinham muito mais atendimento de violência contra a mulher, mas continua o atendimento inclusive hoje, o maior número de atendimentos são de crianças e vítimas de abuso sexual, né? Mas as mulheres, elas terminaram se coagindo mesmo, né? Se coibindo, na verdade, desse serviço por achar que era intimamente ligado. Se você for no Projeto Viver, você tem que fazer o boletim de ocorrência, que não é, né? Você pode ir lá fazer toda a parte assistencial, a parte psicológica, elas fazem encaminhamento. Se você precisar, por exemplo, se a pessoa aparecer, for nesse serviço e disser que foi vítima de violência sexual e está gestante, tinha uma morosidade na justiça, inclusive, para fazer o interrompimento dessa gestação, se essa mulher quiser, né, o interrompimento dessa gestação, porque muitas das vezes não fazem interrompimento da gestação por conta de questões religiosas, a maioria são de questões religiosas, mas outras mulheres que querem fazer o interrompimento da gestação, vítimas de violência sexual, elas podem fazer isso, só que no Projeto V tinha a questão, como eu falei, da justiça, você tinha que entrar, tinha que realmente comprovar, tinha a questão do boletim, do exame do corpo de delito, até a justiça liberar, a mulher já tinha um filho. E aí, quando nasce esse filho, ele vai ser um reprodutor dessa violência, porque essa mulher não vai ter o amor nem o cuidado com essas crianças. E isso são fatos reais, são relatos, inclusive, de mães que terminam tendo uma aversão a esse filho vítima de violência, que foi constituído vítima de uma experienciação violenta, né? Aí eu trago aqui, na verdade, um panorama, que eu já falei, que é as ratificações das convenções das mulheres, até chegar aqui a lei do feminicídio, mas hoje a gente tem muito mais, tem a lei da importunação, é bom a gente compreender o que é, né, a violência. E aí eu trago quais são os tipos de violência, né? A violência doméstica, física, psicológica, moral, patrimonial e a sexual. A violência doméstica é um padrão de comportamento que envolve a violência e o tipo de abuso por parte da pessoa num contexto doméstico. Ou pode ser seu namorado, seu cônjuge, pode ser seu ex, mas você está ali dentro daquele eixo intrafamiliar, né, e você sofre essa violência, né? Ou seja, no casamento, ou união de fato, ou com crianças ou com idosos, né? Eu trago aqui também dados da violência doméstica, onde 54% das mulheres que sofrem violência doméstica são agredidas pelos companheiros mesmo, não pelos ex-companheiros. E declaram conhecer que menos de uma mulher que sofreu algum tipo de deficiência foi seu parceiro, né? Aí tem uma questão muito interessante, que, como eu disse anteriormente, essas mulheres que são agredidas, que estão nesse dados de agressão, são as mulheres de baixo potencial econômico, negras e jovens. Mas hoje alguns dados já começaram a mudar. Por exemplo, 63% das mulheres na violência doméstica são de classe alta.
Só que essas mulheres também não conseguem se desvincular por conta do status, né, por conta também de uma comorbidade mental, né. 54% ele fala que são as mulheres de classe média e 53% são as de classe baixa, né. Dentro da violência doméstica, a gente tem outro tipo de violência doméstica, que é a violência física, né? 57% das mulheres revelam que já sofreram violência física dentro da relação conjugal e 27% psicológica. Eu acredito que a psicológica seja mais do que a violência física, porque a mulher às vezes não consegue compreender o que é a violência psicológica, que está muito mais do que um insulto. E aí eu trago uns conceitos, né, de violência física, que é o que é a violência física, é a visual, né, é aquela que é entendida por qualquer conduta que venha inferir a integridade física ou corporal dessa mulher e é praticada o uso da força física do agressor, né, quando esse agressor consegue machucar. E ainda assim, pode vir de várias formas, por exemplo, o uso de arma, ele pode bater, pode te chutar, pode te queimar, te cortar, te mutilar, eu lembro que numa experienciação que eu tive na unidade básica, muitas mulheres iam para lá, né, com um galo, com ferimento, com lacerações, e dizia, caiu uma lata de milho na minha cabeça, né, caiu, porque essas mulheres não conseguiam falar, coagidas, né, por conta de ameaça que esse parceiro fazia, mas isso tudo é uma violência física. A violência psicológica, que é não visual, mas é muito extensa e talvez seja uma das piores, é qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição, que venha diminuir sua baixa estima, que lhe prejudique, que te perturbe seu sono, inclusive, o desenvolvimento do seu trabalho, da sua vida, que venha inclusive degradar e controlar suas ações, comportamento, crenças, decisões, mediante ameaça também, coação, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento vigilante, constante perseguição. Isso tudo a gente consegue ver na atualidade, né? É só a gente aliar os fatos. E a violência psicológica, ela não vem só com todos esses atributos, ela além desses atributos, ela vem com as comorbidades psicológicas, que são as mais fortes nas mulheres. A violência moral, que também não visual, ela entende como qualquer conduta que venha causar calúnia, quando o agressor fala calúnia e difamação, que venha levantar falso, que te prejudique, que te ofende, que faça uma injúria, né, que mexa inclusive com a dignidade dessa mulher. Essa é a violência moral. Né? E a violência patrimonial também é muito engraçada, muita gente não consegue compreender. Importa qualquer conduta que configure a retenção, subtração e destruição, parcial total dos objetos seus, né, pertencente a essa mulher, instrumentos de trabalho, qualquer coisa que esse homem venha degradar, que seja seu, é patrimonial. E o mais interessante, que dentro também de uma perspectiva que a gente estava fazendo, de uma tecnologia social, dentro da unidade básica, com as mulheres de uma comunidade, também aqui da unidade básica do subúrbio ferroviário, essas mulheres não conheciam a patrimonial. O que é mais simples da patrimonial? O seu parceiro, ele termina retendo o seu salário, né, dizendo que vai controlar, que você é muito gastona, né, e aí, nesse sentido começa a violação dos seus direitos, né, você não consegue mais ter seu cartão, tudo que você gasta tem que ser dito, tem que ser cronometrado, e isso nada mais, nada menos que é uma controlação, é uma dominação, né, que esse homem quer ter sobre a mulher. E aí eu venho também com a violência sexual, né, que ela é caracterizada como qualquer conduta que venha presenciar, manter ou participar de uma relação não desejada, que a mulher é obrigada a fazer esse tipo de relação, a se prostituir, a fazer aborto, usar anticoncepcionais contra a vontade dela. E principalmente se for através do assédio sexual, mediante a intimidação, a coação, o uso da força, inclusive induzir a comercializar e utilizar qualquer modo de anticoncepcional da sua sexualidade. Por exemplo, seu parceiro, que muita gente que não conhece também, isso que é importante falar. Quando você está com seu parceiro e o parceiro ou parceira quer fazer sexo com você e você não quer isso, e você termina sendo coagido, usa a força para fazer esse tipo de situação, isso é um estupro marital. Isso é um estupro marital que acontece historicamente com várias mulheres e elas não conseguem compreender. Acha que
Aí a gente entra no parâmetro da subjetividade da mulher, onde ela precisa fazer para ela ser aceita. Mas você, mulher, tem autonomia do seu corpo e você precisa também dizer não a esse tipo de situação. Né? E quando esse homem, que existe homens que não deixam você utilizar o contraceptivo, também é um tipo de violência sexual. A gente precisa entender que a violência sexual não é só o ato carnal, mas sim, como eu já falei, está dentro do casamento, o estupro marital. O estupro marital nada mais nada é quando você não quer ter uma relação e esse ou essa pessoa usa a força ou faz qualquer tipo de coação para que você venha a fazer esse tipo de relação. O estupro por parte de estranho também, que caracteriza também a violência sexual. O próprio assédio sexual está dentro desse conflito, desse viés. O abuso sexual de pessoas mentais e físicas incapazes é algo também que está sendo trazido, né? Porque a gente fala muito da violência contra a mulher, mas a mulher que é autônoma do seu corpo e consegue, às vezes, até se proteger. Mas a gente tem hoje um número de mulheres principalmente deficientes, sejam elas mentais ou físicas, que são violentadas e elas não conseguem se defender e elas não são vistas. É importante também que a gente tenha esse olhar para essa mulher que tem portadora de deficiência, porque às vezes ela não consegue pedir ajuda por várias circunstâncias, né? E ela não termina ficando na categoria dos grupos vulneráveis, e ela precisa estar nesse grupo vulnerável também. O abuso sexual de criança, a prostituição forçada, o abuso sexual verbal, aquele telefonema que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir, né, para que você não seja tolhida da vida, né, não saia dessa prateleira do amor. O próprio telefonema obsceno, tráfico de pessoas com o fim de exploração sexual, casamento precoce forçado, né, atos violentos contra a integridade sexual das mulheres, por exemplo, um aborto forçado, impedimento ao direito ao uso da contracepção, né, e a autoproteção de doenças sexualmente transmissíveis, né, que são as ISTs. Aquele parceiro que quer, não, tira a camisinha porque eu já tenho muito tempo com você, e isso também é um ato violento à integridade sexual, porque você nunca sabe o que é que pode estar desenvolvendo. Existem outras patologias virais que ela tem um desenvolvimento de mais ou menos 6 meses a 1 ano. Existem outras patologias que você consegue ver em 2 meses, por exemplo, a hepatite. Mas a sífilis você consegue perceber isso após 6 meses, né? E temos também aqui a mutilação genital e a inspeção obrigatória da virgindade, que isso já são nos países na África, que na verdade acontece isso, especificadamente, mas integra também a violência sexual. Bom, como repercussões, tem várias repercussões, né? Principalmente os danos irreparáveis que traz essa mulher, né? Quando ela é violentada, ela não consegue ser a mesma mulher de forma alguma. Eu costumo bater sempre na tecla que a saúde mental hoje precisa ter uma atenção maior dessas mulheres, principalmente vítimas de violência sexual. E você que conhece uma pessoa que tem uma disfunção de personalidade, que tem um problema de ansiedade, que tem um problema de depressão, e que às vezes essa mulher não consegue falar, acolha. Porque às vezes essa mulher ela só precisa de um acolhimento para ela te falar o que aconteceu, revelar, e a partir dessa revelação ela procurar uma ajuda. Porque muitas mulheres estão morrendo, inclusive de suicídio, por conta dessas comorbidades que ela não consegue fazer a revelação. É importante a gente gravar essa frase da não revelação, do acolhimento social, né, para que elas possam buscar as redes, né, não dizendo que ela vai ter um autocuidado, mas que minimamente ela possa ter o cuidado físico dela e mental, né, de acordo com as redes que estão postas aí para atendimento. Nas repercussões também eu coloquei que elas incentivam a reação agressiva e violenta. Eu falo nesse sentido, que são mulheres que terminam entrando em outro ciclo de violência, em outras relações com o mesmo ciclo de violência, né? E aí eu trago também uma experiência que eu tive no Conselho Tutelar, onde eu tive uma experienciação de uma mulher falar que ela usava drogas ilícitas justamente para ela ter autonomia e possibilidade de se defender à noite, porque ela era moradora de rua. E se defender à noite contra a violência, principalmente a sexual. Ou seja, ela precisava ser agressiva e violenta, né, para enfrentar a violência. É uma coisa muito contraditória, mas que é real. E que muitas mulheres, inclusive, precisam disso, mulheres de rua, por conta dessa experienciação que eu tive dentro do conselho,
elas ficavam lúcidas durante o dia, mas à noite elas estavam extremamente agressivas, né, dopadas por conta das inalações, do uso das drogas. O preconceito de discriminação é justamente isso, que é a subjugação dessa mulher, quando ela te fala, te revela, e aí você aponta essa mulher, e ela termina não se recolhendo e não buscando ajuda. Temos também aqui o isolamento dessa vítima. A maioria dessas mulheres, ela tem um recolhimento social, ela não consegue ter uma didática, ela não consegue se interagir, muitas delas, não generalizando, né? Tem as comorbidades mentais, como eu vim batendo aqui, que são os transtornos alimentares, a depressão, o isolamento social, transtorno do sono, ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade, os TEPs, autoagressão, automutilação, que está muito comum hoje, né? Você começa primeiro do recolhimento social, depois vem a autoagressão, depois vem a automutilação e aí desencadeia, inclusive, ao suicídio. Temos também aqui o transtorno de bipolaridade, borderline também, e algumas doenças crônicas que vêm junto com essas comorbidades mentais. Complicações reprodutivas, por quê? Porque essas mulheres que são violentadas, principalmente a sexual, elas não fazem o tratamento quimioprofiláxico, né, que normalmente são 72 horas para esse atendimento, e ela toma esse coquetel junto com a equipe multidisciplinar para que elas minimamente consigam combater alguns vírus, né? E mesmo assim, ela tem um período nesse processo da quimioprofilaxia, que são de 24 horas, depois 3 meses, 6 meses, para realizar novamente os exames, para ver se ela conseguiu obter ou não algum tipo de doença. Então, muitas mulheres terminam tendo sífilis, a própria HIV e AIDS, e aí elas terminam não se cuidando na reprodução, né? E aí não usam também a contracepção, elas terminam se deixando. O termo mais popular é isso, elas se deixam por conta dessa patologia adquirida pertinente da violência. Aí temos a criança também, como eu já falei, que são reprodutores desse fenômeno, essas mulheres que não conseguem fazer o abortamento, essa criança nasce e elas não conseguem ter uma amorosidade para criar essas crianças, e elas terminam, essas crianças, sendo reprodutoras da própria violência, né? E aí eu trago um fluxograma, né, falando sobre a violência contra a mulher, as demandas de serviço de saúde, e o impacto no processo de saúde mental dessa mulher vitimizada, como eu já falei aqui anteriormente. A gente precisa ter um olhar mais aberto, hoje principalmente, sobre a saúde mental, visto que há um grande número de suicídio, há um grande número de mulheres com transtornos mentais, há um grande número, principalmente os profissionais de saúde estão adoecidos mentalmente. A gente tem uma série de questões, principalmente a questão da defasagem de trabalho, a gestão, né? Tem uma série de colocações que os próprios profissionais colocam, e a gente precisa também se olhar, porque nem sempre toda vez que você cuida de uma pessoa que está violentada ou de pessoas doentes, você necessariamente está em equilíbrio. Você precisa também estar bem com a sua saúde mental para você conseguir acolher essa mulher, não? Ou homem, enfim, que acontece. E os profissionais de saúde, eu deixo o questionamento, e os profissionais de saúde estão preparados para lidar com essa tal problemática? Estão preparados para atender essas mulheres em seus locais de trabalho? Aí eu deixo uma perguntinha para vocês. Vocês estão preparados para atender essas mulheres que são vítimas de violência sexual? Sabem como lidar? Bem, eu trago aqui 3 relatos de profissionais, né, da área também de saúde, eu nomeei, lógico, mas eu vou só dar uma lidinha aqui. Em relação à formação dos profissionais, quando eu perguntei, você está preparado para atender uma vítima de violência sexual? Aí ele fala, uma médica, fala, 36 anos, ela fala, precisa de formação sim. Eu acho que a gente é muito mal educado nesse sentido. A gente precisa tirar o risco de vida, mas não cabe como ajudar ou fazer uma conexão para a pessoa ter uma vida normal. De fato, a gente não é questão de educação, mas questão mesmo de entendimento e de vivência, de autoridade mesmo, de a gente tentar se colocar no lugar dessa mulher, né, e poder ajudar, né? E às vezes a gente está com tanto problema também que a gente não consegue identificar alguns sinais. Hoje, nós temos a enfermagem forense, que é um instrumento, né, aqui em Salvador tem a primeira turma que está se formando agora, mas já existe internacionalmente a enfermagem forense, e ela está vindo como um instrumento, né, inovador para a identificação dessa violência, né, e tentando fazer uma colocação, inclusive, na capacitação desses profissionais, não necessariamente como especialista forense, mas uma especialização onde esse profissional de saúde
consiga ver de forma sensível, lógico, coerente, alguns vestígios e alguns dados, né, alguns movimentos, inclusive, que essa mulher faz e também o acompanhante faz, identificar e fazer o acolhimento. E aí eu questionei sobre a ausência do conhecimento epidemiológico sobre a violência a um profissional. E aí a mulher me disse, que é enfermeira, quando tem danos, quando tem dono de um membro, quando ela se sente dor, ela vem. A agressão verbal não chega aqui, de fato. Ela não chega, porque essa mulher, na verdade, ela está tão exaurida dessa violência psicológica e física, que quando ela chega nas redes de atendimento, principalmente na atenção básica, ela quer ali que alguém acolha ela. Às vezes, como eu falei anteriormente sobre uma situação de uma enfermeira que foi fazer, e aí essa mulher terminou vindo a óbito por questão de violência. A gente precisa realmente entender, conseguir ver através de movimentos, e se porventura que não acontece, raramente essa mulher vai te dizer, olha, eu fui agredida, não sei o quê, ou ela vai te pedir ajuda de alguma maneira, né, ela vai apresentar alguma maneira de falar que está sendo violentada, ou em forma de conversa, e foi muito, muito entristecedor, eu não coloquei aqui, mas muitos profissionais, principalmente homens e mulheres, que mais assusta também, que são as mulheres, falando das mulheres, que falam que as mulheres às vezes procuram o sistema, as redes de saúde para se poliqueixar, para falar do relacionamento, e isso é muito ruim, porque às vezes aquele espaço é o único espaço que ela acha que pode ser acolhida, né? Então, a denominação, o adjetivo que foi dado para essas mulheres que procuram, que às vezes estão lá sentindo dor, pode até estar sentindo dor por alguma patologia, mas elas terminam revelando outras coisas, né? E a gente precisa estar com uma ausculta legal, né? E estar disponível para ajudar essa mulher, né? E nem sempre no cotidiano, na dinâmica, principalmente em unidade de saúde, né, que tem os dias de atendimento, a gente consegue fazer isso, mas é preciso. E aí eu trago também, questionei também sobre o atendimento extremamente racional. E aí um médico me disse, falou assim, se você quiser, falando com a pessoa, se você continuar nessa vida, é problema dela. O meu problema aqui é saturar um braço, certo? Ou seja, é aquilo que a gente fala sobre a questão da zona de conforto e quando não afere as nossas vivências, né? Principalmente a classe médica, ela tem uma triagem até chegar a ela, mas quando chega até ela e a enfermeira, ou o técnico, ou o assistente, ou recepção, ou o guarda não conseguiu fazer esse atendimento e o médico termina ouvindo essa mulher falar e ele acha que o problema é dele, aí vem uma questão folclórica e cultural, que quando a gente fala que onde briga de marido e mulher, a gente não se mexe a colher. Só que aí quando essa mulher morre, a gente se sente culpada ou não, né? Então, existe essa tendência em dizer que a gente não precisa fazer nada, porque se ela está ali porque ela quer, sem entender o contexto histórico, né, social, quais são as demandas que essa mulher tem, se ela tem algum tipo de coação, de ameaça, tem filho, ou seja, tem várias outras demandas também que se retroalimentam mediante o sistema, como falei, a violência hoje ela está dessa maneira, mas amanhã ela vem em outro formato, né? Então, a gente precisa estar atento a essas tipologias. E aí, no serviço de saúde, pode ser o primeiro lugar, pode ou não pode ser o primeiro lugar que essa mulher venha procurar ajuda. Mas cabe a cada profissional identificar essa situação de violência, prestar atenção no atendimento de forma qualificada e humanizada. A gente fala muito de humanização, mas a humanização ela tem uma densidade muito profunda, inclusive nos déficits de graduação. A gente tem um problema de graduação que não só não perpassa pela lente de gênero, mas também a gente não consegue entender a necessidade dessa qualidade da assistência quando a gente não consegue prestar de forma humanizada. Temos também aqui que temos que encaminhar esse paciente para os pontos de rede, já que aquilo ali não te dá subsídio, aquele local onde você está hoje. Não, por exemplo, uma mulher que sofreu uma violência sexual e possui lacerações no trato vaginal, ela precisa ser encaminhada para um hospital. Então, se ali não tem, você encaminha. Mas isso é em um espectro quando essa mulher chega lá para falar. Mas quando não, a gente precisa, inclusive, no exame físico, no exame clínico,
começar a identificar, né? Isso também a gente tem que estar alerta a esse sentido, a essas nuances, né, que pode identificar a violência. No entanto, como eu falei, há um despreparo na formação acadêmica, tem a questão da zona de conforto de cada um, a gente não consegue entender, principalmente mulheres precisam entender essa lente de gênero, se colocar, fazer o movimento do altruísmo, porque quando a gente não tem essa vivência muito próxima, a gente não dá muito ibope, né, de uma forma bem vulgar para falar, mas a gente precisa sempre se colocar no lugar daquela mulher, porque a gente não sabe qual é o contexto histórico, né, e familiar daquela mulher. E muitos também não reconhecem a violência contra a mulher como um problema de saúde, acha que é um problema conjugal. E a gente precisa entender como um problema crônico de saúde, que é uma pandemia, não é mais um problema de saúde, é uma pandemia. Então, quando a gente conseguir entender que é algo que está sem limites, talvez a gente consiga nossa parte, infimamente, a gente vai conseguir fazer de forma mais sucinta, né, e mais proativa. E aí eu trago também que muitos profissionais não se sentem à vontade de interromper, de se intrometer, na verdade, na vida do paciente, quando eles começam a relatar sobre as questões pessoais, né, sobre questões relacionais, sobre os relacionamentos abusivos. Então, quando ele se sente à vontade de não se intrometer e deixa essa mulher embora, não faz a notificação, e a gente tem esse problema de notificação que é grave, muito embora tenha esses dados que eu falei para vocês, pode estar subestimado por conta da notificação, da não notificação, né? E aí tem um contexto histórico também que os profissionais de saúde não fazem a notificação por diversos fatores que não justificam, porque as justificativas são muito rasas, mas a gente precisa começar a educação, a boa educação, né? Principalmente isso vem no Código de Ética, principalmente se tratando de enfermeiro, é um código de ética fazer a notificação, né? A notificação. E aí, como eu falei anteriormente, observar os sinais clínicos e básicos, né? Não encaminhar para as redes de atendimento e, na verdade, eles não encaminham para a rede de atendimento, a maioria, e também não fazem a notificação. E aí eu trago como um ponto de pauta que eu acho que todo semestre, todo trimestre, o profissional de saúde tem que fazer uma capacitação de notificação compulsória, porque eles não conseguem compreender, se compreende, tem preguiça, muitos falaram que são 2 páginas, é muita coisa, e às vezes também na demanda de várias tarefas você não consegue preencher, mas para um momentinho, preenche os dados básicos, chama ali, mas precisa, porque as ações preventivas de enfrentamento à violência só advém desses sistemas de notificação, né, que é compilado, e aí através dessa compilação as instituições vão fazer as intervenções. E aí ainda se deu como uma lei, né, que é a Lei 10.778, como regulamento e uma portaria onde todo profissional de saúde, não só profissional de saúde, mas qualquer agravo à vida, tem que se fazer a notificação. E a obrigatoriedade do profissional de saúde, enquanto Código de Ética, em relação à notificação, o preenchimento deve ocorrer na unidade de saúde onde foi atendida. Não mandar, recebeu um paciente com vítima de violência, vai encaminhar para outra rede, mandar a notificação preenchida. Se a notificação tem alguns lugares que não tem ainda eletrônico, o ponto eletrônico, na verdade não é um ponto, essa notificação de forma eletrônica, tudo bem, mas mesmo assim você tem que preencher manualmente e encaminhar junto a essa mulher com a notificação, com a assinatura do gestor. E aí eu também trago aqui um fluxograma, né, de quem notifica, são todos os profissionais de saúde, todas as unidades, todos os pronto atendimento, todos os municípios, todos os CREAS, todos os CAPs, toda e qualquer forma de atendimento de profissional de saúde, acho que exceto o CAPs, tem que fazer a notificação. E aí, desse pronto atendimento, ele vai para as unidades de saúde, aí aciona a política, quando há risco de vida para a mulher, aí vem as medidas protetivas através da Ronda Maria da Penha, que é uma dos viés também da Lei Maria da Penha, e aí vem a notificação de violência, também que é conduzido pelo DataSUS, e a vigilância epidemiológica faz também esses compilados, faz cópias, encaminha para as redes responsáveis, que é as secretarias, que é nesse sentido que eu falei que os RAGs, os programas de participação de
de políticas para o mês seguinte ou para o ano seguinte, que aí eles vão fazer todas essas políticas, mas é de acordo a esses RAGs e de acordo a essas notificações de violência, né? E os responsáveis pela rede social, que são o CREAS e os CRAs. E aí eu também tenho trago um fluxograma da violência contra a mulher, que ela traz, na verdade, esse fluxograma é um fluxograma teórico, né, que normalmente tem nos aprofundamentos teóricos, tem em pasta, tem inclusive folhetos, tem nos informativos, em todos os lugares. Mas essas redes, eu quero dizer que essas redes de atendimento às mulheres vítimas de violência é toda e qualquer pessoa, instituição que venha acolher essa mulher, né, e fazer o cuidado, a ausculta, levar para fazer algum exame físico, ou clínico, se tiver algum problema, como eu falei, no trato vaginal, algum problema da violência física, levar para o atendimento médico. Então, não necessariamente essa mulher que vai na assistência, ela vai dar a queixa do cônjuge nas DEANs. Ou, ao contrário, nem necessariamente essas mulheres que vão na DEAN prestar queixa vão na assistência, né? Então, a rede, na verdade, ela tem um fluxograma, né, que, por exemplo, se você chegar na DEAN e você estiver machucada, automaticamente você para a ficha que você faz, você vai ser cuidada clinicamente, primeiramente a saúde, e depois você retorna para compor o boletim de ocorrência, né, e aí você faz todo o trâmite. O atendimento jurídico também é encaminhado, você também pode ir para a questão do Lorita, hoje a gente tem o Lorita Valadares, que trabalha também com os CRAs, que é a prevenção da violência, e lá eles fazem todo uma capacitação com essas mulheres para elas desmistificar essa violência da vida através de cursos, de atividades lúdicas, né? E normalmente essas mulheres que fazem esse tipo que estão dentro desse processo são mulheres que estão em medidas protetivas, né? Ou em situações mais graves e de proteção especial, né? Hoje eu não sei informar, mas acho que a casa de abrigo hoje a gente só tem Itabuna, se eu não me engano, a gente em Salvador fechou Itabuna e Senhor do Bonfim, se eu não me engano, mas só temos 2 casas aqui na Bahia agora, que acolhe essas mulheres quando está em risco iminente de morte. E aí eu trago também os principais sinais ocultos que denunciam a existência da violência, né, e o que deve ser detectado pelos profissionais de saúde. Tem um fluxogramazinho aqui, que ele fala quando se apresenta queixas, vagas, crônicas, resultados normais, investigação, e essa mulher está em recorrência nessa unidade, significa que ela tem algum problema, e a gente precisa investigar. Não falar, essa mulher todo dia está aqui, essa paciente todo dia está aqui, a sua usuária todo dia está aqui, a gente precisa entender se ela está ali, às vezes é por uma questão de precisar de acolhimento ou simplesmente pegar a mão e rever o que é que está passando. Aqui também eu trago relatos de acidentes frequentes, não é natural de se cair uma lata de ervilha todo dia na cabeça, né, escorregar todo dia e ter os machucados. Então é preciso estar com a ausculta bem qualificada e sensível para identificar essas lesões e essas lesões observadas, identificar se é uma violência mesmo doméstica, se é física ou se foi simplesmente um relato, né? Temos aqui também quando a mulher está muito agitada, ou se deve dar alguns detalhes sobre o ocorrido, está muito fechada, ou ela se recolhe ou ela fala demais. Tem 2 perfis da mulher, quando ela está querendo falar sobre a violência, qualquer que seja. Ou ela fala demais, ela vai falando e conversa com um, conversa com o outro, e aí fala da vida. Então, essas pessoas que estão lá, principalmente nas unidades de saúde, precisam estar atentas atento a esse tipo de paciente, esse perfil desse paciente. É muito difícil porque, principalmente na unidade básica de saúde, é muita gente, são muitas pessoas, muitos atendimentos, principalmente em dias específicos, mas essa recorrência desses descritores são justamente as mulheres que estão lá toda semana. Não é natural que aquela mulher, a não ser que tenha uma consulta, mas se essa usuária está lá toda semana, com recorrência de dor, querendo fazer alguma coisa, falando, estar ali por estar, a gente precisa chamar. Ou essa mulher, ela tem um problema de violência, ou ela tem um problema mental, que também a gente precisa averiguar se essa comorbidade mental não está intimamente imbuída com a violência. E além disso, é fundamental ficar atento aos sinais clínicos, né? Quando você faz o exame, a anamnese, você pode estar percebendo se foi um tipo de violência ou não, né?
e a questão psicossomática, que é justamente isso que eu já falei, e sociais. E aí eu trago como um questionamento a importância dos mitos sociais que os profissionais colocam, né, sobre a influência das suas práticas profissionais. Os pensamentos citados são, eu falo no sentido dos enfermeiros, dos profissionais que a gente fez a entrevista, são formas graves da invisibilização da violência, no sentido que os profissionais não buscam conhecimento sobre a lei para embasar a prática. Mas a violência institucional, que os propósitos profissionais às vezes podem ser acometidos, faz com que eles não entendam isso, né? E ao atender essas mulheres vítimas de violência, elas não conseguem se pertencer ou entender qual a situação que está tendo agora. Nesse sentido, esses estereótipos devem ser quebrados na sociedade, principalmente nos profissionais de saúde, em primeiro lugar, e nos prestadores de serviços públicos, que são os que mais, onde essas mulheres recorrem. E, por fim, eu trago aqui umas referências, né, do mapa da violência, fundamentos de pesquisa da enfermagem, Foucault, né, e alguns parâmetros que a gente pode estar embasando. Finalizo dizendo que, para além de todos esses relatos, eu espero que eu tenha contribuído, né, para que a gente minimamente encaminhe uma mulher para essa rede e essa mulher não seja vítima de óbito. E eu acredito que essa desconstrução, principalmente ela advém desses diálogos que a gente faz, né, desses debates que a gente faz, principalmente das dúvidas. É importante ter dúvidas, mas é importante, para além das dúvidas, serem sanadas e serem praticadas. Nós, profissionais de saúde, principalmente na área de enfermagem, a gente tem uma parcela significativa no acolhimento dessa mulher. E quando a gente não se sente pertencida, não vê essa realidade, isso infere diretamente na qualidade da assistência desse usuário, né? E se tratando de violência, principalmente, o quão é importante, né, a gente ter essa formação. A gente tem um déficit de formação, sim, de profissionais, mas a gente precisa não só ficar na zona de conforto, porque eu sou enfermeira obstétrica, eu vou ficar só ali, mas a gente precisa ter um olhar mais apurado, mais abrangente e aberto para as outras questões, principalmente se tratando desse fenômeno, que é a violência contra a mulher, e qualquer outra mulher, independente da sua categoria, de classe, de raça, de cor, do profissional, ela pode ser imbuída, assim, a experimentar essa violência só pelo simples fato de ser mulher, justamente por essa construção. E é nesse sentido que eu convoco a todos para fazer uma reflexão sobre esse aprofundamento de gênero. A gente precisa ter esse aprofundamento de gênero, né? Olhar mais a comunidade como um olhar de que pessoas que precisam dessas intervenções. A gente está no espaço não de conforto, mas um espaço onde a gente, minimamente, se a gente está ali é porque a gente conseguiu estudar, né, e a gente tem algum tipo de conhecimento, e a gente precisa, para além das práticas profissionais da área de saúde específicas, entender a realidade de uma questão social que engloba todo mundo. De qualquer maneira, agradeço a atenção e obrigada, boa tarde. Tá. Bom, pessoal, a gente agradece aqui então a Jamile pela ampla explanação aqui a respeito da violência, né, contra a mulher. Ela trouxe vários aspectos aqui, foi bem minuciosa, né? E nós temos algumas perguntas aqui que os profissionais colocaram, vou fazer a leitura. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Jamile? Estou ouvindo. Tá? Eu nem vi que era a violência, o pessoal que são os profissionais lá de Dom Basílio, a violência contra a mulher é uma construção social. Como romper com esse mal que hoje é tão grande? Esse tema deveria ser mais debatido nas escolas, Sim. espaços públicos, lembrando que envolve vários fatores, né? Como você mesmo citou no início, a renda, a questão cultural, né? A questão social. Então ela pergunta aí como tentar combater ou romper, né, esse mal, eles enquanto profissionais de saúde. Eu acredito, e eu sempre toco nesse quesito, que a gente romper a nossa zona de conforto, né? A gente precisa, como eu já falei, abrir mais os olhos, né? E mesmo que nosso gestor, sendo de unidade básica, nosso gestor ou nosso chefe imediato não tenha essa sensibilidade para entender, a gente precisa solicitar, inclusive, essa capacitação, né?
essa capacitação para que a gente aprimore. E isso não vai servir somente para ali aquele espaço de você estar trabalhando, mas vai servir para o seu meio social, né? E essa identificação e esse olhar, quando você começa a identificar as pessoas que estão sendo vítimas de violência, principalmente a violência psicológica, ela é muito imbuída nessa questão da violência e é a que mais fica, porque a ferida ela passa, né? Ela satura. Mas a psicológica, ela fica e traz outros tipos de doenças crônicas. Por exemplo, a gente tem mulheres que adquiriram lúpus por conta, né? Lúpus é uma doença bem rara, mas hoje a gente já tem um número maior de pessoas de lúpus, que é uma doença extremamente psicossomática, né? Mas foi através desse tipo de violência, não só isso, mas a gente tem também a diabetes, enfim, que por questão também fisiológica termina ajudando, mas a gente precisa fazer essa capacitação, buscar recursos, mesmo que seu meio de trabalho não lhe proporcione isso, mas você precisa ou instigar o seu gestor para que possa fazer uma capacitação, ou você buscar mesmo conhecimento e perpassar até pelos seus colegas, porque um dia esse atendimento pode ser você, outro dia pode ser um parente mais próximo, e a gente precisa estar preparado, inclusive a gente nunca espera, mas a gente precisa estar preparado para inclusive encaminhar essas pessoas para uma rede de atendimento. A gente hoje ainda tem uma rede muito falha, né? A rede de atendimento à mulher ainda é muito falha, ainda é muito pouco para a demanda, mas o mínimo que a gente fizer do acolhimento, e eu coloco sempre aquele exemplo daquela cidadã que ela foi morta depois de 5 dias, porque a gente poderia fazer algo diferente. E eu me sinto a gente precisa se sentir responsável quando a gente não faz algo, né, com essas mulheres. E a gente precisa se responsabilizar, inclusive, e se sentir responsável dessa desconstrução, principalmente com os nossos colegas e consigo mesmo. Não é fácil, porque a gente nasceu nessa construção de formação, de gênero, de dissociação de poder, né? Mas a gente precisa agora, já que está tendo esse boom nessas tecnologias de gênero, que é a mídia trazendo, ao passo também que eu digo que a gente precisa estar alerta a essa configuração política que está hoje, que tenta desmistificar e retroceder o tempo todo as políticas, principalmente de atenção à mulher, né, tirando inclusive alguns programas, e inclusive agora a identidade de gênero ele quer tirar, e isso deveria sim, concordo com você, ser discutido dentro de uma construção básica, de educação básica. Eu acho que talvez minimamente a gente não tivesse tanta dúvidas e não tivesse tantos problemas agora. A gente tem um grupo lá na UFBA, que é o Grupo Vida, que trata justamente com questões de violência, e tem um programa chamado ACCS, que é justamente esse grupo de pesquisa atua na comunidade. E aí, recentemente, a gente fez um mini curso, né, e uma intervenção numa ONG, onde crianças, adolescentes, para falar sobre a violência. E assim, eles são extremamente sábios, eles sabem de tudo o que está acontecendo, sabem o que é violência, os meninos também sabem o que é violência, né? E até que ponto a gente pode começar a parar? Então a gente precisa começar a formar formadores, que são essas crianças que estão aí, né? E os que já estão aí adultos, a gente precisa desconstruir. A palavra é essa, a gente precisa formar pensadores, né, não reprodutores de violência, porque normalmente esses meninos estão imbuídos também nessas vivências de violência dentro de casa, e eles naturalizam essas ações. Então a gente precisa desconstruir, apesar de que eles estão muito evoluídos. Essa geração de hoje tem uma evolução, sabe, do entendimento, né, do que é violência, né? Mas hoje, na construção do profissional, a gente precisa desconstruir, e definitivamente a gente precisa sair da zona de conforto e começar a entender o que é que está acontecendo, né? Que é uma questão social mesmo, a violência. Ótimo. Uma outra dúvida, existe alguma legislação que trate sobre a notificação epidemiológica realizada por entidades extra-saúde que também atendem mulheres vítimas de violência, como Defensoria, o DEAN, Centro de Referência e Atenção à Mulher, ou outro, né? Se existe Sim. esses dados. Então, existe instrumentos, e esses instrumentos, ele é acobertado por instrumentos hospitalares e instrumentos, como eu posso dizer, existe
o Ministério Público, a Defensoria Pública, cada um com sua característica, né? O próprio Defensoria Pública, Ministério Público, toda categoria, instrumento, né, de poder, ou judiciário, legislativo, ele tem normalmente câmeras não, grupos, né, que tratam sobre violência. Por exemplo, a gente tem aqui na Câmara dos Vereadores um departamento só que trata sobre violência contra a mulher. No Ministério Público também a gente tem uma promotoria que só trabalha com violência contra a mulher. Na Defensoria também a gente tem um departamento que também só trabalha com violência contra a mulher, além das DEANs. Todas essas articulações são chamadas redes de enfrentamento à mulher, que é essa rede no qual eu participo. E aí elas fazem uma analogia de tudo que está chegando, né, principalmente aqui, no caso na Bahia, né, em Salvador, e aí tentam, de qualquer forma, ver um novo tipo de enfrentamento, onde essas mulheres possam revelar, onde esse acolhimento melhore, né, mas como eu falei anteriormente, a rede ainda é muito falha, porque as mulheres não sabem qual itinerário buscar, por conta de uma série de construção, pelo apontamento, pelo pré-julgamento. Hoje, como eu falei, eu até falei um pouco sobre o Hospital da Mulher, mas é um hospital referência aqui ao atendimento. O setor se chama AME, é esse setor de violência, e muitas mulheres hoje estão indo para esse setor, estão sendo acolhidas, os profissionais são super capacitados. Houve uma mudança de gestão, mas assim, a continuidade do serviço e a qualidade continuam o mesmo, onde, principalmente do segurança até chegar, até você chegar a esse setor, são pessoas que são qualificadas, né, para atender essas mulheres e identificar, porque muitas chegam, encostam na porta, né, e aí a gente já tem o feelingzinho e já começa a encaminhar essa mulher para assistência social, para a própria dinâmica da enfermagem, que também tem um perfil de acolhimento, e aí essa mulher vai dando encaminhamento para lá. Lá dentro do hospital, inclusive, existe um serviço, né, de interrompimento da gravidez sem precisar da justiça, mas lá dentro eles têm os trâmites legais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa rede, independente do SICAM ou da notificação compulsória, existem outros meios também que você pode fazer a denúncia. E aí, por exemplo, se você for no Ministério Público, o Ministério Público não pega uma mulher que foi lá denunciar. Normalmente o Ministério Público ou a Defensoria pega casos que foi para lá encaminhado, por exemplo, pela DEAN ou pela própria, eles se articulam pela Defensoria, porque precisam de um outro serviço que só o Ministério, só a Defensoria, só a DEAN e outras instituições, instrumentos, né, de enfrentamento pode apresentar. Não sei se eu respondi, mas acho que Mas são as redes, tem muito lugar, mas a gente precisa entender o que é a rede, né? Para além dos serviços clínicos, a gente tem os serviços institucionais. Acho que foi bem esclarecido, Jamila. É muito importante, de fato, o profissional saber desses espaços locais para onde encaminhar, referenciar essa mulher que está sendo vítima de violência, né? Bom, uma outra dúvida foi em relação àquele curso que você falou de enfermagem florense. Certo. Florense é bom, forense. Então, eu sou É uma pós-graduação ou é o curso de graduação? É o Instituto Keynes aqui. Ele já está formando agora a primeira turma, vai abrir a segunda turma agora em agosto, no qual também eu já estou fazendo algumas alianças, não vou participar, mas eu fiz um curso de especialização, um curso de aprimoramento à identificação de vítimas de violência sexual, né, produzido pela instituição, e eu achei muito pertinente, porque tem embasamento teórico, apesar da enfermagem forense aqui ainda não ser uma lei, né, acho que eles estão correndo atrás disso, acho que tem só em Aracaju, mas a enfermagem forense, ela atua dentro dos hospitais, inclusive, por exemplo, no Canadá, ele tem uma enfermeira forense, sempre para a identificação da violência, né, e a enfermeira fora daqui do Brasil, ela tem atuação igual ao médico, então, assim, lá fora tem dado muito bem, é muito valorizado, e eu espero que aqui, principalmente na Bahia, por ter essa classificação, infelizmente, do 5º lugar, né, em violência, em feminicídio, e em 4º em mortes de mulheres negras, a gente precisa ter. E eu acho que é um instrumento muito valioso. Eu posso depois passar o número, mas o Instituto Keynes, pode entrar na internet.
muito valioso para quem quer trabalhar com isso, ou que precisa, né, porque a especialização você vai se aprofundar mais, mas quem quer trabalhar eu acho super pertinente, e lá também tem outros cursos também, inclusive esse curso que eu fiz, que é bem rapidinho, que é sobre identificação, mas eu quis me aprofundar por conta da minha instrumentalização, do meu estudo, né, enquanto pesquisadora de violência contra a mulher, e as formas de enfrentamento, eu estou nesse caminho para me aprofundar, para servir melhor, inclusive, né, como profissional, como pessoa, como ser humano, para outra mulher. O próximo slide. Pronto. Uhum. Gente, de qualquer forma, eu agradeço os agradecimentos. Eu acho que é recíproco, né? A gente precisa dessas explanações, a gente precisa configurar, perpassar essas informações. Eu estou aqui como um ser para só proporcionar as informações, mas de qualquer forma eu deixo meu contato, a gente tem grupos de estudo sobre a violência contra a mulher, eu sou também profissional de saúde e aí eu desejo mesmo que a gente consiga, e eu estou nesse processo de qualificação dos profissionais, minha instrumentação, provavelmente do doutorado, se eu seguir, vai ser a instrumentalização e a capacitação desses profissionais que a gente precisa, e a gente tem uma defasagem muito grande sobre essa capacitação e identificação não só da violência, mas de várias outras situações que o profissional precisa realmente sair da zona de conforto e começar a abrir os olhos, né, das mais facetas formas de violência. De qualquer forma, agradeço, boa tarde a todos e é isso aí. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.